O perfil oficial de Miguel Oliveira nas redes sociais divulgou uma nota. Queremos, por meio desse comunicado, informar que o missionário Miguel Oliveira retomará as atividades no seu perfil oficial e as suas pregações e atendendo às agendas. Agradecemos as orações. Gratidão. Isso gerou vários comentários na publicação. Miguel Oliveira foi recebido por Davi Miranda Neto na igreja sede Deus é Amor. Of the King, the Power. Gente, hoje eu tô aqui na Deus é Amor e eu tô com esse príncipe de Deus, o Davi, que é uma pessoa sensacional. E a gente tem uma história parecida, né, Davi? Quem não sabe, o Miguel fez parte da Igreja Deus é Amor, então calma, gente. Quero tranquilizar todos vocês, guarda o hate pra depois. Não tô trazendo o Miguel aqui pra pregar na igreja, nada. Ele fez parte da nossa igreja aqui. Hoje foi um dia de nos conhecermos pessoalmente, tomar um café e ele revisitar uma casa que já foi dele. Enfim, é basicamente isso aí. Então, guarda a faca que vai dar tudo certo. The King, the Power. Cerca de um mês atrás, durante sua participação no podcast Eu Acredito, Miguel Oliveira declarou que não havia cometido nenhum equívoco em suas últimas pregações e afirmou com convicção que estava sendo guiado por Deus ao falar as palavras The King, the Power. Nós erramos principalmente quando nos deixamos levar pelas emoções. Em algum momento, você não percebe assim que houve algum erro para que as pessoas possam te criticar ou apontar o erro? O apóstolo Paulo, ele foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento, né? Ele foi um homem que foi perseguido em tantas cidades por pregar o evangelho. E Paulo foi alguém que um dia perseguiu e agora está sendo perseguido. E uma coisa que eu gosto de Paulo é que ele escreve assim: quando eu era menino, eu agi como menino, eu pensava como menino. E hoje eu amadureci. A maior honra de alguém é quando ela sabe que ela errou. É quando ela sabe os erros dela. O problema é que ninguém é juiz na vida de ninguém. Eu não posso apontar o erro de ninguém, declarar inimigo de alguém. Eu só posso apontar o erro de alguém se eu for para aconselhar aquela pessoa para o bem, certo? Agora sim, eu tenho 15 anos, eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu tô há 12 anos pregando. Claro que a gente comete erros, como todo pregador já cometeu. Eu cometi muito erro. Um erro que eu cometi até há pouco tempo era falar que o púlpito era o altar. Sendo que aprendendo com o pastor Eliseu Rodrigues, que está assistindo, acho que está assistindo, aprendendo com ele, é que o altar, na realidade, é Cristo. E aquilo dali é púlpito, como ele fala que é um púlpito, é um lugar elevado. Mas acreditamos que ele é o altar, tudo é apenas uma analogia, uma interpretação. Mas a gente, como pregador, a gente erra em falas, em momentos. Você também, como um pregador, pastor, o senhor um dia foi um pregador, o senhor sabe do que eu estou falando. Uma hora você está ali lendo a Bíblia e de repente troca ali Moisés por Noé por Eucana e por aí vai. Mas não é intencional. Agora, todos os erros devem ser corrigidos. Agora, tem pessoas que se apropriam desses erros para deturpar você e colocar você como um demônio, né? Como alguém que deve ser escorraçado. Mas não. Quando alguém erra, é sinal que aquela pessoa está tentando aprender para fazer o certo. Geralmente a gente aprende errando, né? E se erra é porque está fazendo alguma coisa. Está tentando fazer alguma coisa. É verdade. Desse jeito. Verdade. E você consegue pontuar algum erro que você cometeu assim que te marcou? Assim, na realidade eu cometi muitos erros em toda a minha trajetória ministerial. Mas eu procuro, né? Algumas polêmicas que o povo cria na internet ele falou não sei o quê, eu falando não sei o quê, eu falando não sei o quê. Assim, na minha visão não são erros. Amém? É como as pessoas querem interpretar como erro. Agora, claro, erros que eu já cometi, sim, cometi já muito erro na itinerância. Primeiro, não respeitar o tempo de Deus, ser afobado, pensar as coisas que não iam acontecer na minha vida. Eu já errei muito, muito. Tanto que a minha história foi de uma humilhação para uma honra. Eu sei o que é humilhação, mas eu sei o que é esperar em Deus. Agora, nesses últimos tempos pra cá, eu não vejo um erro que eu cometi. E eu sempre, quando dou entrevista em podcast, pergunto qual erro que eu cometi, qual heresia que eu preguei, qual texto que eu deturpei. E ninguém me respondeu até hoje. Herege, mas qual o texto que eu preguei? A heresia que danificou a igreja de Cristo. É isso que eu pergunto para as pessoas e ninguém me responde. Geralmente as pessoas vão pontuar como erro, e eu não pontuo isso como erro especificamente, que eu vou falar aqui, mas um adolescente, ele acaba por um momento tendo alguém como inspiração. Exato. E quando você se inspira em alguém ou algo que alguém falou, se você não tomar cuidado, você acaba reproduzindo aquilo, e exato. repetindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos e eu tinha uns 200 DVDs do Marco Feliciano. Eu passava dia e noite ouvindo. E de forma involuntária, eu
pegava a tonalidade de voz do pastor Marco. Em alguns momentos eu ia falar em línguas estranhas, a língua estranha que eu falava não saía igual, mas pra você a melodia... Pra você ver o que é. O pessoal criou tanto... Dava a entender que... A melodia lembrava a forma como... Entendeu? A linguagem do Marco Feliciano. Pra você entender como que é as coisas. É uma coisa que eu sempre pergunto. O pessoal criou muito problema por causa do The King. Então, eu ia chegar nisso. Então, geralmente, as pessoas estão pegando hoje, eles pegam a imagem do pastor Massinho, passando a profecia pro pastor Jorginho de Xerém, né? Sim. Eis que eu visito Nagoya, América. Aí ele fala, então eu falo nesse idioma, The King, The Power. E aí pega o seu vídeo também, que foi praticamente... Isso aí não foi por uma inspiração? Mas pra você, como que é as coisas? Eu pergunto pra todo mundo. Na realidade, então, a língua que você, novo convertido, crente, cristão, que você fala, é original sua? Ninguém fala mais essa língua, só você fala. É uma pergunta que eu falo, pronto, acabou. E primeiro, Paulo diz, ser de meus imitadores como sou de Cristo. Primeiro, quem dá a língua é o Espírito Santo. A língua não pertence ao homem, a língua pertence a Deus. Se Deus quiser descer com a mesma língua que deu pra ele. No dia de Pentecostes tinha 14 idiomas, 14 nacionalidades reunidas no dia de Pentecostes. Então, quem pode afirmar que aquelas línguas que aquele povo estava falando, uma não era parecida com a outra? Então, se Deus quiser falar, se Deus quiser fazer, se Deus quiser dar a mesma língua que deu pra mim, dá pra você e por aí vai. Mas o quê? O pastor Maurinho Ferreira, que é o meu amigo, ele pregou uma mensagem que é muito importante. Seja você. Eu sou o Miguel Oliveira, independente de qualquer coisa. Eu sou o Miguel Oliveira. É claro que a gente usa espelhos na nossa vida, né? Referências de pessoas. E o pastor Maurinho fala que ele começou a imitar o Gilmar Santos. Ele imita todo mundo, pastor Maurinho. O Gilmar Santos que fala lá, ele manda no céu, manda na terra, manda aqui. Não, esse é o Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, manda no céu, manda na terra, manda não sei o quê. É o dono da palavra cura. Palavra cura, não sei o quê. Aí imitava o Adeudo Costa. Aí imitava o Marco Feliciano, né? Quando ele tinha assim no microfone. Eu quero 4 anjos de fogo aqui agora. Mas não é por mal. É porque você vê uma unção daquela e você vê, é um belo azeite. Sim ou não? Sim, claro. Você olha, é vasos que tem um azeite que transcende. E você fala, eu quero ter um azeite daquele. Mas não é porque alguém tem um azeite que você também não pode ter um azeite. Entendeu? Eu admiro muito o pastor Júnior Trovão, que é meu amigo. Mas a glória não vai profeta. São jargões que ele usa. São jargões que ele usa. Então, assim... São referências, assim como na manicure, no cabeleireiro, teve pessoas que foram posts de referência para as pessoas que começaram ali a fazer o trabalho dela e por aí adiante. Assim no mundo gospel também. Sim, acontece que o Espírito Santo, por muitas vezes, usam pessoas para nos inspirar até a gente formar a nossa própria identidade. Até mesmo porque o pastor Massinho é meu pastor presidente. Sim. Começa por aí. Então, é o meu líder. Então não tô me esperando em alguém que é de fora. Mas ali foi... Vamos lá agora conversar aqui. Não é tentando te colocar na parede. Foi Deus te usando? Com certeza. Ou você quis reproduzir uma profecia do pastor Massinho? Deus. Tanto que eu falei essa língua acho que 2, 3 vezes. Ah, não foi a primeira vez que tu falou? Não. Uma profecia. Não, mas não foi a língua. Foi o idioma que você tentou... Sim, né? sim. Fábio, não, foi Deus. É primeiro que eu tô no altar, não vou ficar brincando com essas coisas, aí eu quero falar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora, nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ver que a profecia bate. Eu tô falando para ela de uma nação, eu tô falando dos Estados Unidos, e a língua que eu uso tá falando daquela nação. Então, é uma coisa que quem é espiritual... Resumindo aqui a resposta. Quem é espiritual entende que é espiritual. Miguel Oliveira retorna às atividades com a convicção de que está cumprindo um chamado de Deus, mesmo em meio às críticas, incompreensões e julgamentos. Suas palavras e atitudes podem até gerar debates, mas também revelam um jovem que, apesar dos erros do passado, escolhe caminhar com humildade, aprender com suas experiências e manter viva sua fé. Que esse novo tempo seja marcado por maturidade, discernimento e, acima de tudo, pelo propósito de glorificar a Deus em tudo. E que cada um de nós lembre, ninguém está imune a falhas, mas todos podemos crescer com elas. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse novo posicionamento de Miguel Oliveira? Você acredita que ele deve mesmo retomar as pregações? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a situação, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Compartilha também com alguém que precisa ver isso. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe. The King, The Power.